Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Eu me sinto muito feliz, honrada também, gostei muito. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Sofia, tenho 15 anos e eu sou ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Quando que você começou a fazer a ginástica? Bom, desde bem pequenininha eu tinha uma facilidade de desenvolvimento físico assim muito grande. Com apenas 11 meses eu já andava. Eu sempre fui uma criança com muita energia, muita força. Eu lembro que com 5 anos eu sentei na frente da TV e eu assisti a Daiane dos Santos se apresentando. E eu, admirada, assim, falei, nossa, falei, vó, eu quero ser igual ela. Um dia eu vou estar lá, junto com ela, nas Olimpíadas, enfim. E a partir daí surgiu um sonho. A minha irmã mais velha, ela me ensinou a dar estrelinha, a fazer espacate e esses movimentos da ginástica, né? Sendo Aham. assim, toda vez que minha mãe ela me chamava, eu ia dando estrelinha. Então, minha mãe chegava, Sofia, vai lá, pega uma caneta para mim. Eu ia, pegava a caneta, voltava dando estrelinha. Então, a minha mãe ficou assim, encantada, maravilhada, falou assim, a Sofia tem um talento. Ela tem que colocar ela na ginástica artística. Aí ela me colocou na artística, primeiramente, lá no ginásio Taquaral, onde eu fiquei assim, por pouco tempo. Aí um dia a treinadora, ela chegou para minha mãe e falou que eu tenho talento, potencial, e que se eu continuasse no Taquaral, eu não evoluiria, porque lá não é um local para alto rendimento. Uhum. Então ela me recomendou para uma peneira no Clube Regatas de Campinas. Só que eu não sabia é que o teste ele era para ginástica rítmica, não artística, que era o que eu estava fazendo. Cheguei lá no clube, eu fiz o teste e falaram que dentro de uma semana eles ligariam para dar uma resposta. Aí Aham. tá. Um belo dia, meu pai, minhas irmãs e eu, nós fomos buscar a minha mãe no Sesc, lá do centro. E chegando lá, o meu pai perguntou se eu lembrava sobre a peneira que eu tinha feito. Eu respondi que sim. Com um olhar de suspense, assim, ele olhou para mim e falou que já tinha recebido a resposta. Aí eu, ansiosa, falei, então fala logo. Aí ele olhou triste, assim, para baixo. Eu falei, nossa, não passei, né? Aí ele falou, você passou. Eu quase caí no jogo dele. Nesse momento, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz com a notícia. Aí nós estávamos no carro, esperando a minha mãe chegar. Quando ela chegou, nós demos a notícia para ela e ela também ficou assim, radiante. Assim, sendo assim, eu começaria na próxima semana os treinamentos, apenas uma vez na semana, na categoria de base. E quantos anos você E aí, a tinha? partir daí, começou os campeonatos. Quantos anos você tinha quando aconteceu? 5, 6. Uau! Com 5, 6 anos Nova, eu acho que eu nem bem andava nova. direito, cara. Nem lembro o que eu tava fazendo em 5, 6 anos. Qual é a diferença entre as duas ginásticas que você falou? A diferença é bem grande. Se você pegar, ver um vídeo da ginástica artística e ver da rítmica, você vai conseguir diferenciar. Mas para dar uma ideia para vocês, a ginástica artística é aquela ginástica da Daiane dos Santos, que é aquela que tem aquele cavalo, a barra, Ah, eles estão sim. fazendo pirueta, Sei. pulando, que as ginastas elas são bem baixinhas e coxudas fortes, assim. Uhum. E a rítmica é uma ginástica em que a gente manipula o aparelho, diferente da artística. A artística, elas usam o aparelho. A rítmica, não. A gente pega, lança, né, que é o lançamento, Uhum. faz os manejos. Então, tem a fita, aquela fita, o arco, Aham. que é o bambolê, a bola, a massa, tem pessoas que chamam de cotonete, parece um cotonete, a corda e mãos livres. Legal. E aí a gente mistura com ritmo de dança e faz a série. Assim, antes você tava fazendo uma e depois você partiu pra outra, né? Você, Sim. tipo, atualmente, você prefere a que você faz ou você ainda gosta do anterior? Nossa, eu fiz pouco tempo a ginástica artística. Eu acho muito legal, mas não é a ginástica que eu amo. Eu gosto, acho bacana,
Mas depois que eu comecei na rítmica, eu me identifiquei. Não. É tipo, foi... Nossa, né? É essa que eu quero fazer. Essa. Pergunta, quando começaram as competições, que você começou a competir, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Na hora de competir, a gente ficava muito nervosa. Eu comecei a competir em 2013, foi o meu primeiro campeonato. Foi, assim, sensacional. Eu fiquei com muito frio na barriga, mas como a gente já fez apresentações antes, já tinha feito, eu fiquei um pouco mais tranquila e eu competi em conjunto. Então, tava eu e mais 4 meninas no mesmo tablado, fazendo os mesmos movimentos. Então, eu fiquei um pouco mais tranquila. Mas a maior dificuldade que eu tive foi essa questão mesmo de ficar assim nervosa, friozinho na barriga. Acho que todo mundo, né? Tudo que eu vou fazer, a gente já faz a primeira vez de sala de aula, você já fica nervoso. Imagina. É mesmo? É. Imagina pra um monte de gente. Pois é. E, tipo assim, você, quando a última apresentação que você fez, você já se apresentava sozinha ou você se apresentava com várias ainda? Assim, é que a ginástica rítmica, você tem 2 partes da modalidade. Então, você pode fazer ou individual, que é você sozinha, ou em conjunto, que são 5 meninas no mesmo tablado. Eu sempre competi em conjunto, porque era a técnica que resolvia. Ela falava, você é conjunto, você é individual. Então, eu competi conjunto até 2019, que foi minha última competição. 2020. Mas se você fosse escolher, você prefere ainda continuar em conjunto ou, tipo, você prefere fazer sozinha? Individual. É? Com certeza. Por quê? Porque o conjunto, ele tem suas peculiaridades, né? Você, em conjunto, você tem que, assim, ser total conjunto. As meninas são quase idênticas, quanto mais parecidas, melhores. Então, a gente treina junto, faz movimentos juntos, e às vezes dá muito desentendimento. Às vezes, por exemplo, se uma menina, ela erra, não é ela que perdeu o ponto, é o conjunto inteiro que perdeu o ponto na competição. Entendeu? Então, o peso é muito maior, né? O peso é muito maior. Às vezes eu acho melhor competir individual, que aí o erro é só meu, do que competir em conjunto. Depois de todos esses anos que eu competi em conjunto. Essa é a minha observação. Entendi. Depois de todos esses anos que você competiu, qual foi, assim, o seu melhor momento? O melhor momento foi... Nossa, eu tenho vários momentos assim. Mas eu acho que o melhor momento que eu já tive no esporte foi representar o Brasil. Foi a melhor coisa assim que eu já tive na minha vida. Foi quando eu fui bicampeã sul-americana, onde eu tive a honra e a oportunidade de representar o Brasil, a minha nação, nesses 2 campeonatos internacionais. E eu fui campeã em todas as modalidades que eu competi. Foi a melhor sensação da minha vida, ouvir o hino nacional e ver a bandeira do Brasil sendo erguida acima de todas as outras. Assim, foi uma premiação linda, onde os militares entregaram as medalhas pra gente. E eu lembro que eu não parava de sorrir. Assim, era uma felicidade que transbordava. Legal. Foi sensacional. Você já saiu do país? Já. Saí 4 vezes. Nossa. Qual foi sua sensação, assim, a primeira vez que você saiu do país? Como é que foi a sensação? Uau! Tchau, mãe! Lindo! Não, foi assim. Eu sempre viajei muito novinho, né? Em 2014, que foi o ano seguinte, assim, em 2013 eu entrei pro alto rendimento. Eu comecei com campeonatos pequenos. Aí em 2014 eu já ia pros nacionais. Aí eu comecei a ir pra Manaus, Florianópolis, assim, campeonatos lá do outro lado do Brasil. E quando eu fui internacional, eu tinha, assim, 12 anos, 11, já ia sozinha com a minha técnica, com a equipe, não ia pai nem mãe. E foi, assim, incrível. Quando eu recebia o uniforme da seleção, eu já olhava e falava, cara, valeu totalmente a pena eu ter treinado esse tempo todo. Você já olha e fala, caramba,
Tô carregando nas minhas costas o nome do meu país. É algo assim extraordinário. Quando você entrou para a seleção? Eu entrei para a seleção com 2016, eu estava com 11 anos. 11 anos, né? Nossa. Você era bem nova, né? Nova ainda. Quando você ia competir, cada competição era uma sensação diferente ou era toda vez a mesma sensação? Dependia de cada competição, sim. Cada competição tinha o seu, digamos assim, aroma, né? Uhum. Porque, assim, campeonato Copa São Paulo, era um campeonato mais leve, onde era só pessoal aqui do estado de São Paulo que competia, era mais tranquilo. E o campeonato nacional, que é todo mundo, as meninas do Paraná, as meninas do Sul, do Norte do Brasil, é todo mundo, era assim, brasileiro, campeonato brasileiro era o mais difícil até que do sul-americano. Sul-americano, que representava o Brasil, cada um tinha a sua responsabilidade, né? Mudava para cada campeonato. Em relação, tipo, atleta sempre tem aquela alimentação mais regrada, né? Tipo, essa era uma dificuldade que você tinha? Uma dificuldade que eu tive... Tipo, de seguir... Problema, tipo, sim. Cara... Porque eu tenho certeza que eu... Acho que eu não ia conseguir, tipo, ver meus pais comendo uma coisa, meu irmão comendo uma coisa, tipo, eu não, entendeu? Passar aquela vontade, assim. Nossa, mas assim... Era muita responsabilidade para uma criança muito nova, com pouca cabeça. Se eu olhar hoje, eu tenho muita mais maturidade que na época que eu tinha 11 anos, né? Então, eu saberia lidar melhor com a pressão que eu recebi em relação à alimentação, agora ou até mesmo no futuro. Mas a alimentação do atleta, ela é saudável, da ginástica rítmica em específico. Cada esporte tem seu tipo de alimentação. Sim. Mas ela é regrada, ela é leve, varia para cada ginasta. Cada ginasta tem o seu biotipo. E cada ginasta, por exemplo, uma precisa perder massa gorda, outra precisa ter massa magra, a outra precisa manter, a outra precisa emagrecer. Então, a alimentação varia de cada atleta. Mas, por exemplo, eu escrevi aqui, um exemplo de cardápio que a gente come lá. No café da manhã, a gente come pão, frutas, grãos, sucos naturais. No almoço, bem pouco, 3 colheres de sopa de arroz, meia concha de feijão, proteína, alface liberado, legumes e verduras. À tarde, uma fruta. E à noite, a mesma coisa que o almoço, só que sem arroz. Eu olhando pra moça, não deu chocolate. Não posso tomar uma coquinha, não, moça? Verdade, e questão, assim, tipo, de refrigerante, essas coisas, tipo, não? É o que eu ia entrar. Pode comer coisas calóricas? Sim, mas quando que pode comer? Uma vez na semana. Uma porçãozinha. Nossa. Por exemplo, se eu quiser comer um sorvete, eu passo a semana toda a alimentação correta, chega num fim de semana, num sábado, num domingo, dia que o pessoal vem aqui para fazer festa. Vai lá, compra um potinho pequenininho e come. Mas só aquilo no almoço, em uma das 3 refeições. Tem várias regras quando você vai... Não é regras, né? Você tem que ter consciência de algumas coisas que você pode fazer ou não quando você entra nessa carreira de esporte, como alimentação que você tinha que fazer. Tinha outras coisas que você também você tinha que ter consciência que você não podia fazer, que poderia prejudicar a ginástica? A questão que tinha que ter muita responsabilidade, né? Chegar no tempo certo, por exemplo. O treino lá começava às 2 horas da tarde e terminava lá para 6h30, 7 horas da noite. Nossa. Então você tinha que chegar. Direto, eu já chegava lá, almoçava no clube e tinha que estar lá, começando a aquecer, 10 para as 2, tinha que estar começando o aquecimento. Independente da técnica, tá dentro do ginásio ou não. Você tinha que começar. Assim, coisas mais pontuais. Ou então, por exemplo, a gente viajava muito.
o colã custava R$ 1.500 cada. What? Nossa. Levava na bolsa. Tinha que ter Caraca. responsabilidade. E não era a técnica que levava, Senhora. era a gente que levava o colã. Esqueci, Então não podia nem se perder. apresentava. Ah, uma coisa, a seleção brasileira, quando vocês estão lá dentro, vocês são patrocinadas ou tudo vem de vocês? Nós somos patrocinados pela Caixa, a Caixa, o Banco Caixa, e pela CBG, que é a Confederação Brasileira de Ginástica. Então viagem, Estamos tudo é por conta deles. E a prefeitura. Sim, o colã, a alimentação, a viagem, o hotel, estadia, tudo é por conta deles. Ainda bem, né? Porque pagar um colante de 1.500, depois tem que pagar uma viagem é meio complicado, né? É ficar com esse colão grudado assim a viagem inteira, sabe? Só pra não perder. Já vai vestido com colante, É que um pode você perder, Bruno. Dele que você é. E no banheiro deixar em cima quando voltar não tá lá. Nossa. Teve alguma situação de que alguém perdeu? Já teve situação, sim, da menina virar e falar para outra ginasta: ah, olha aí o meu colã. Aí a outra ginasta esquece de olhar o colã da outra. Aí a gente sai para uma apresentação, deixa o colã lá no clube. A sorte é que ficou no clube, não perderam. Aí ela não precisou pagar. Mas falta de atenção. Aí ela ouviu bastante. Se eu perco esse colã, minha mãe ia esganar eu. E tipo assim, essa alimentação que vocês tinham era feito por uma nutricionista que acompanhava vocês? Assim, nos clubes, porque antes de você entrar para a seleção, você tá em clube. Então eu era do Regatas antes de entrar na seleção. Tem gente que é da Unopar, do Agi, são outros clubes. Então quando você tá no clube, o clube não tem muito recurso. Então, por exemplo, a gente não tinha fisioterapeuta, o clube não pagava. A gente não tinha nutricionista, não pagava. A gente não tinha alguém que falava, ó, para orientar você no quesito da alimentação. Graças ao Senhor, eu tive condição dos meus pais pagarem uma nutricionista para mim. Agora, na seleção, eles têm fisioterapeuta, massoterapeuta, nutricionista, psicóloga. Na seleção, eles já têm mais recursos por conta do patrocínio. Agora, nos clubes de base, não. Quando você tá num clube e daí você vai pra seleção, como é que é? Eles vão até o lugar ou você se inscreve, você faz uma prova com eles, tipo teste, uma apresentação, um teste, como é que é? Ou eles te escolhem? É mais ou menos assim, eles escolhem a pessoa. Bom, funciona eles vão no clube ver você? Não. Acontece os campeonatos nacionais, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, esses campeonatos maiores, que convocam o Brasil todo. A Camila Ferezin, que é a técnica da seleção brasileira, ou a Mônica Queiroz, que é do individual, elas que são as técnicas, elas ficam de olho nos campeonatos nacionais para ver se tem alguém assim com potencial. Sendo assim, se eles acharem uma menina assim com potencial legal, eles vão lá, chamam essa menina para fazer uma seletiva. Aí essa menina vai lá para Aracaju e fica lá fazendo uma semana, treinando, morando lá, até eles darem resultado. E quando você recebeu essa notícia, como foi, tipo, a sensação? Nossa, eu tava assim, lutando muito para entrar na seleção. Foi assim, eu fiquei muito feliz, porque o CBG, Confederação Brasileira de Ginástica, ela não gostava muito do nosso clube, Clube Regatas. Elas preferiam as meninas do Paraná, que elas são mais altas, mais magras, têm mais flexibilidade. E então eles não deixavam a gente muito assim ir para os internacionais, era meio bloqueado. Aí a gente treinou assim, ficou treinando até provar para a CBG que a gente conseguia. Aí depois a gente entrou. Foi assim, fantástico. Foi legal. Mas muito bom. Vamos para a primeira parte do jogo e depois a gente continua. Preparado? Tá bom. É o Eu Nunca. Preparado. São 5 perguntas do Eu Nunca que a gente vai fazer. Então vou fazer 3 e depois a gente faz mais 3. Eu nunca cantei no banheiro. Você nunca cantou no banho? Eu já ouvi música no banho. Não, mas você nunca cantou no banho. Não tem coragem não, aqui dá pra ouvir tudo. Não é possível. Não, aqui dá pra ouvir, eu não canto não. Ei, Bruno,
Nunca fez um show particular dentro do banheiro? Pro shampoo, pro condicionador? Seu banheiro é triste, Bruno. Eu nunca tropecei e disfarcei. Nossa, eu faço isso o tempo todo. Já. Na escola, principalmente. Sinto histórias. Quem nunca caiu e tropeçou e disfarçou assim? Deu aquela vontade de chorar na hora. Aquela risadinha de falta. Nossa, gente, eu muito. Nossa, eu então dava uma pirueta da ginástica, assim, pra fingir que eu tava fazendo ginástica. Não, se a Sofia dá uma pirueta, eu fico tipo, e agora? Eu nunca ri na hora errada. Eu sou feita pra isso. Acho que é do ser humano, não tem como. Bom, vamos voltar para as perguntas, depois a gente continua com o resto. Ok. Por que você parou? Acho que você não... A pergunta não é você parou, porque eu acho que ninguém para do esporte, né? Eu acho que você nunca... Uma hora vai voltar. Nem se for fazendo uma dança, uma coisa, você volta pro esporte. Mas porque você parou com... As competições. A competição. É oficialmente, tipo, uma atleta oficialmente, assim. Aconteceu que eu tava tendo muitas dificuldades no esporte. Principalmente a partir de 2017. Porque eu estava tendo problemas em casa, problemas na igreja, problemas na escola, problemas no esporte, assim. Tava muita pressão de cada lado. Né? Aí eu comecei a ter problema com a alimentação, porque eu não tinha o biotipo, e o biotipo da ginasta é longilínea, ou seja, alta e magra. Uhum. E aí, por conta dessas pressões e muita responsabilidade, eu comecei a ter, com 12 anos, eu tive compulsão alimentar. Eu comia em excesso. E eu não podia engordar, né? Então, a minha única, assim, felicidade naquele momento, todo conturbado, era comer. Aquilo... É comprovado cientificamente que quando você come, libera a serotonina, né, que é o hormônio do prazer. Uhum. E com tudo aquilo, eu comecei a engordar, não conseguia ter o resultado. Eu ficava assim, me doía de ver a minha técnica, confiando em mim que eu ia emagrecer. E eu não conseguia emagrecer. E aí cada vez eu ficava mais triste, desapontada comigo mesma. Eu tive um problema assim muito complicado em casa, em que foi um tempo em que meus pais estavam passando por um divórcio. Foi muito, muito difícil, eles ainda estão passando por essa situação, mas eu consigo passar com mais facilidade. E a minha técnica, ela pressionava muito a minha mãe também, porque minha mãe é sobrepeso, ela tem sobrepeso. E a minha técnica achava que por a minha mãe ter sobrepeso, eu não emagrecia porque ela era acima do peso. Só que não tinha nada a ver. Minha mãe passou por muitos problemas. Não, e outra coisa, eu acho que atualmente, no mundo que a gente vive, eu acho que o seu corpo não deveria ser algo que impeça você de fazer alguma coisa, né? Concordo. É verdade? Concordo. Assim, a minha técnica, ela pressionou muito as meninas, sabe? Demais. A gente treinava em excesso. A gente tentava, assim, segunda-feira, era todo mundo do meu conjunto. Sentava de manhã cedo, chorava na cama, porque não queria treinar. Então, eu não só recebia a pressão do treino, como a pressão da alimentação. Assim, pela minha mãe não conseguir aguentar muito a pressão da alimentação, ela me pressionava e ainda mais, eu não encostava o pé na cozinha. Eu não sei cozinhar até hoje. Não encostava o pé na cozinha. Toda vez eu tinha que ir junto com ela, pra ela ficar me monitorando. Para ver se eu ia comer alguma coisa. Porque eu era compulsiva alimentar, né? Não conseguia me segurar. Eu não ia nem pros lugares, o pessoal me convidava para um rolê. Eu não ia. Porque eu sabia que lá ia ter comida e eu ia comer. E eu não podia porque eu era atleta. E aí, eu preferia correr de manhã cedo, faltar a escola, correr, para perder peso, porque a gente ia pesar. Assim, a cobrança é absurda, absurda.
pra pouca idade. A gente Psicológico treinava. de uma criança, A pressão é né? muita. Acabado. A gente pesava 3 vezes na semana. Quanto que 3 era o vezes na peso semana. seu, assim, tipo, o peso que um atleta tem que ter, mais ou menos? O ideal. Não tem um peso específico. Varia para cada atleta. Então, tem uma atleta que tem 1,70. Ela não vai pesar a que tem 1,50. É. Ela vai ter o peso realmente. dela, né? Então, cada um varia. Mas tem que estar, por exemplo, 20 quilos a menos da altura. Então, se você tem 1,70, você tem que estar 20 a menos. 50 quilos para 1,70. Já tô ferrado, então. Nossa. Acho que a gente já passou. 1,50 tem que estar no 40, 39. Nossa. Não vai estar nos 20, nos 30, né, gente? Tem que estar... Eu sempre fui muito forte, assim, muito musculosa. Então, a gente fazia muito trabalho de fortalecimento. Sabe, esses trabalhos de academia, musculação? A gente tinha que fazer esse tipo de trabalho, porque quando a gente ia, sei lá, esticar a perna aqui, um pancheiro, em algum equilíbrio, a gente tinha que ter força no abdômen, força na coxa, para poder sustentar. Não é só pegar e sustentar. Então, a gente fazia esse tipo de trabalho físico. E aí, eu acabava ficando bem torneada. E aí, a técnica não gostava, que tinha que ser aquela perna fina, igual um graveto, aquele braço fino. Como é que ela quer isso, né, gente? E tipo assim... É uma missão impossível. Não, e tipo assim... Ele chama Tom Cruise. Eu só imagino... Eu, com certeza, não... Eu já não nasci pra esse tipo de coisa, porque, pô, deve ser muito difícil. Consegui fazer, assim, não. Você vai... Sempre tem aquela... Sempre tinha, né? Aquelas reuniões de família que tava o povo e tal, e você não poder comer aquilo, estar, tipo, fazendo parte daquilo. Eu não ia. Não, mas tipo, nem se porque eu fosse sabia que eu família. não ia conseguir. Tipo, churrasco. Mesmo em família. Putz, que tristeza. Eu não ia, faltava. Eu comecei a fazer um isolamento social. Antes mesmo de Antes da acontecer. pandemia. Já tá craque já. Tipo assim, ó, coloquei aqui que algumas coisas que eu preciso ressaltar. As técnicas, elas nos chamavam de gordas. Era gorda, vai ficar gorda, não pode comer. Bola, se não emagrecer vai sair rolando da quadra. E eu me enxergava assim, do jeito que elas falavam. Por isso que tem psicólogo. É, por isso que tem psicólogo. Não é porque assim, não é tipo, nossos problemas em casa, não é nossos problemas com o mundo de fora. Não, é o problema que você vai criar aqui dentro. Bom, gente, essa foi a primeira parte. A segunda parte vai sair daqui a pouquinho aqui no canal. Então fiquem ligados, ativa o sininho pra você não perder.